professor e mestre o nosso TCC traz como temas projetos educativos sobre o tema da interculturalidade e das diferenças culturais na educação infantil. A grande diversidade cultural em nossa sociedade exige que os educadores reconheçam a importância e a necessidade de se discutir e desenvolver propostas educativas que tratem o problema da interculturalidade e tenham como foco a educação infantil. Por viver numa sociedade tão diversa, acaba se gerando violência, racismo e preconceito, muitas vezes pela falta de conhecimento e da convivência com as demais culturas. Por viver numa sociedade tão heterogênea, ela clama hoje por soluções, por projetos que busquem essa convivência para determinar o fim ou pelo menos amenizar essa intolerância. Então, logo a gente chegou à conclusão que propostas educativas favorecem o despertar para a formação da identidade social em relação à questão da diversidade cultural na educação infantil. O objetivo desse trabalho é analisar as propostas educativas que visem tratar o tema da interculturalidade e das diferenças culturais na educação infantil, tendo em vista aprofundar valores que favoreçam a superação da intolerância pela diversidade cultural e a formação de uma identidade humana. Por que a educação infantil? O Kramer nos diz que as crianças são seres sociais, têm histórias e pertencem a uma classe social, estabelecem relações segundo o seu contexto de origem. Ou seja, as crianças, elas têm uma história, elas fazem parte da sociedade e elas trazem já consigo uma bagagem de casa. Muitas vezes, elas trazem com elas um certo preconceito, uma certa intolerância. E isso a escola tem que trabalhar para quebrar essa barreira, porque as crianças, elas são mais suscetíveis. Se você começa e inicia isso na educação infantil, é mais fácil quebrar as resistências dela do que depois, numa adolescência ou na vida adulta. Se você trabalha com projeto, a criança, ela se transforma numa criança construtora do seu conhecimento. Mas o que é projeto? O projeto educativo é um recurso teórico-metodológico mediante o qual se faz uma opção por um conjunto de princípios teológicos e normativos de uma determinada concepção pedagógica. Por que trabalhar um projeto? Porque ele desenvolve o autoconhecimento, a confiança em suas capacidades para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania. Ou seja, teremos alunos pensantes, perseverantes e construtores do seu conhecimento. Souza Filho nos diz que cultura nada mais é que os costumes, as tradições, até mesmo os valores éticos e morais, as regras de convivência de um determinado grupo dentro de uma sociedade. E também conhecimentos do intelecto, como a arte, é tido como cultura. Conhecimentos desde que eles envolvam o coletivo. Interculturalidade. Segundo a Catherine, interculturalidade nada mais é do que a parte prática, o desenvolvimento prático dos projetos que visam a diversidade, que trabalham essa diversidade. O multiculturalismo, Vandal nos fala que é a parte do projeto, a parte teórica, a parte escrita ou até mesmo desenvolvimentos de leis que visem diminuir essa agressão, que proteja, como a LDB que foi criada. Isso é a multiculturalidade. Então, no PCN, no seu volume 1, página 33, ele revela que a cultura é muito importante para se trabalhar dentro da sala de aula, porque ele trabalha o comportamento dentro das crianças, e elas desenvolvem muito isso.
E no volume 10, página 6, ele reforça ainda mais que se deve trabalhar a cultura dentro da sala de aula, que as crianças vão desenvolver muito durante se é trabalhado um projeto dentro da escola. A LDB, artigo 26, fala que se deve trabalhar a cultura regional, local, dentro da sala de aula, onde o aluno está inserido. E também trabalhar as culturas que formaram o nosso país, sendo assim a cultura negra, africana e a cultura indígena brasileira. A pesquisa de campo foi realizada em uma escola de educação infantil no Vale do Paraíba, tendo como a população entre 2 e 3 anos e com cerca de 15 alunos que participaram dessa pesquisa. Foi realizado o estudo e aplicação de projetos educativos com o tema interculturalidade e as contribuições que eles tinham. Também foi feita uma observação participante e análise documental de cada atividade que os alunos fizeram durante o projeto. Agora eu vou falar um pouco sobre esses dois projetos. O primeiro é a Menina Bonita do Laço de Fita, que foi desenvolvido em cima do livro Menina Bonita do Laço de Fita, pela Ana Maria Machado. Ele conta um pouco da história de uma menina negra e seu amigo Coelho. Ele gosta muito da cor da menina e quer saber como que ela fica daquela cor. Então em cima das cores diferentes do coelho, que é branco, e a menina, que é preta, então há um amor entre eles. Então por isso a gente decidiu estudar esse livro, porque no mundo de hoje a gente só vê as pessoas uma não gosta da outra por causa da cor, e nesse livro ele aborda uma coisa diferente, que é duas pessoas de cores diferentes que se gostam. E o segundo projeto, Sou Indígena e Sou Criança, que foi um pouco mais complicado, porque a gente não tinha um projeto específico para a educação infantil. Então, a nossa amiga Fernanda, que não está aqui hoje, ela disponibilizou para a gente um projeto, só que para a educação, né? Para educação fundamental, para o ensino fundamental. Então a gente pegou o corpo do projeto e mudou totalmente para a educação infantil. No caso do livro já foi um pouco mais difícil, tinha que ser um livro que trabalhasse com a educação infantil. Então, através de procura, a gente achou Sou Indígena e Sou Criança, que conta a história de uma criança indígena como as crianças do nosso Brasil e o dia a dia, a relação dele com a natureza. Olha essa relação, a natureza sendo importante para a criança. E não só isso, dentro do livro Sou Indígena e Sou Criança, também tem a literatura de cordel, que é realizada no Nordeste brasileiro, e é muito importante para a criança saber disso. Duas culturas diferentes, um livro só, não só a indígena, mas a literatura de cordel. E esses dois projetos são muito importantes, tendo características diferentes. Um trabalha a diversidade e também convive com as crianças e trabalhar a violência. O outro, trabalhar a cultura indígena e trabalhar como que a criança vai desenvolver em meio à natureza. Qual a importância da natureza no nosso meio. Então, aqui está sendo mostrado algumas das atividades que foram realizadas em cima dos dois projetos. Foram as atividades que tiveram mais relevância, que foram mais trabalhadas durante o tempo. E foi a contação das duas histórias e a roda da conversa com as crianças, a confecção da boneca preta de pano, que é contada na história Menina Bonita do Laço de Fita, a montagem do corpo humano diversificado, a árvore genealógica com as fotos familiares, que foi muito importante pela diversidade que se encontrava dentro da sala de aula, pais negros, mães brancas, então foi muito importante fazer essa árvore junto com as crianças. Os costumes indígenas, a comida, como eles se relacionam um com o outro, a dança explorando as expressões corporais e o brinquedo biboquê, que muitos conhecem como brinquedo do Chaves, que é para trabalhar a mobilidade da criança. Cada projeto teve um resultado específico. O primeiro, a diversidade cultural e a relação com a pessoa. No âmbito que se foi praticado esse projeto, havia muita violência das crianças. Elas traziam a violência de fora para dentro. Então, qualquer coisa elas brigavam, parecia mais um ringue de boxe. Então, foi trabalhada essa relação da história, que todos nós somos iguais. Devemos trabalhar a relação
uma pessoa é de uma cor diferente, mas somos todos amigos, somos todos de uma mesma nação mesmo, somos seres humanos. Então, trabalhar isso com as crianças. Então, o projeto foi trabalhado do meio até o final do ano, houve uma grande evolução entre as crianças. Havia muita violência entre elas e quase 100% acabou a violência. Elas até, quando acontecia alguma coisa de um brigar com o outro, pedir desculpa, eles se relacionavam muito melhor através da contação da história. E não só isso, trabalhar a cultura negra. Mostramos um pouco da cultura negra, que não é contada nos dias de hoje, dentro da sala, ainda mais da educação infantil, onde o aluno estava se preparando para começar a entrar no meio social com as pessoas. O segundo foi a relação do homem com o meio ambiente. No Sou Indígena e Sou Criança foi um projeto menor, que foi entre um mês e meio, 2 meses. E foi muito bonito porque com as crianças a gente plantou mudinhas com as crianças e todos os dias a gente ia lá com eles para eles regarem um pouquinho, para ter esse senso de responsabilidade. Eu estou fazendo uma coisa que vai fazer bem para mim. Então, através dos projetos, das atividades que a gente foi fazendo, as crianças melhoraram a relação. Porque no parque onde eles estão tem uma árvore, tem matinho, eles pararam de arrancar as coisas. Se um arrancava, o outro ia lá e falava, não pode arrancar. Então essa relação do homem com a natureza é uma coisa que eles vão levar para o resto da vida. E esses 2 projetos, eles foram analisados pelos professores, foi analisado pela coordenação antes de ser aplicado. Graças a Deus teve uma boa aplicação e os alunos conseguiram se desenvolver em cima desses 2 projetos. Então, outros pontos que foram muito importantes foram o crescimento do lado cognitivo, que é o lado onde a criança vai se desenvolver para o resto da vida. E outras capacidades vão, com o lado cognitivo sendo aplicado, outras capacidades ele vai conseguir fazer, até a ética, florescendo outras capacidades. A diminuição da agressividade que eu já falei, a relação com o meio ambiente e essas capacidades éticas, interpessoais, inserção social e física, que através do cognitivo e das atividades que foram aplicadas durante todo de julho até novembro, cada atividade teve uma importância. Trabalhou não só o cognitivo, a dança, o físico, cada projeto teve uma especificação para se trabalhar algo importante para a criança. Então, considerações finais. Através desse projeto a gente viu que a importância de trabalhar a cultura com as crianças. Hoje a gente vê tanta violência, tantas coisas acontecendo e ninguém fala mais não sei se alguém daqui já ouviu falar sobre a cultura negra, mais aprofundada, a cultura indígena, e é importante para se falar da diversidade. Somos diferentes, mas somos seres humanos. Então trabalhar a cultura de cada um dentro da sala de aula, o professor deve estar atento a isso, ainda mais na educação infantil, onde que a criança está se formando para entrar no meio social. Trabalhar a cultura, trabalhar que, como falo no PCN, a cultura é muito importante para trabalhar outros lados da criança e ela vai estar preparada para entrar no meio social. Talvez se as escolas, eu tenho certeza que se as escolas começassem a trabalhar essa parte da diversidade, a interculturalidade, eu tenho certeza que muitas coisas que acontecem hoje em dia no mundo não aconteceriam, porque você ganharia o conhecimento. Quando você ganha o conhecimento, você ganha a capacidade de entender o próximo. E se você tem essa capacidade, você não vai ferir o próximo, você não vai ferir o seu amigo. Então, gente, eu vejo aqui que eu tenho muitos colegas que vão se encontrar um dia. Trabalhe na escola com projeto. Porque não existe mais... Não é chato quando você chega numa sala e o professor começa a ler os textos lá pra gente? É muito chato. Então, quando você trabalha com projeto, você cria crianças construtoras. E a nossa sociedade precisa de crianças que tenham ética, que pense. Ela está clamando por isso. Então, trabalhe com projeto, visem sempre isso. Porque o projeto é o futuro da educação. Obrigada. Livros e artigos que usamos que foram mais relevantes para a nossa pesquisa.
eu destaco esse livro, Multiculturalismo, Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas, que fala muito sobre o trabalho de projetos em cima desse tema. Eu peço que vocês leiam todos os artigos de Franger, porque vocês, entendendo as crianças, serão, com certeza, os melhores professores. As diferenças não devem ser apenas toleradas, mas conhecidas e trabalhadas. Obrigado, galera. Obrigada.